Olá a todos, vamos gravar mais uma videoaula cujo título é Características pessoais e sua relação com a competência. Qual foi a minha motivação para escrever e para apresentar essa videoaula? É que a gente possa passar os olhos por algumas características pessoais para que a gente possa estar entendendo este momento delicado no trato com as pessoas, que nós trabalhamos com pessoas, e fazendo uma reflexão sobre essas características, nós vamos poder conhecer a nós mesmos, conhecer os nossos colegas de trabalho, os nossos pares, e, por extensão, conhecer os destinatários de nossas ações, que são os estudantes. Este é o meu desejo com essa videoaula. Vamos situar o estudo. O que passarei para vocês é um estudo feito a partir das teorias dos vetores, que vamos intitular de teoria no trato profissional dos temperamentos e competências. Então, como é uma relação entre temperamento e competência, eu reduzi para TC. Essa teoria dos vetores, ela se diferencia das teorias fatoriais, que conhecida por alguns de vocês. Por que diferenciar uma de outra? Porque, na verdade, as teorias fatoriais, elas fazem um delineamento matemático do comportamento das pessoas, da estrutura da personalidade, o que reflete uma síntese de características básicas e as relações entre elas. E o que eu observo nessa teoria, que a personalidade ela passa a ser entendida como um conjunto de padrões estáveis das dimensões afetivos, cognitivos e comportamentais da pessoa humana. Mas eu não estou negando a contribuição valiosa dessa teoria fatorial. Eles deram um destaque muito grande, uma importância, uma contribuição muito grande para o avanço da ciência nesse sentido. E entre esses autores que contribuíram, nós temos aqui na tela o Cattell, que fez muitos estudos relacionados com a linguagem. Ele enfocou na abordagem léxica, que utiliza os descritores encontrados na linguagem natural das pessoas como fonte para encontrar as principais características da personalidade humana. Este autor ele fez várias entrevistas, ele observava atentamente as pessoas respondendo as perguntas, e por meio dessa interlocução ele chegava a um traço da personalidade dos candidatos. Nós não vamos ter tempo para esmiuçar as entrevistas e nem estudo desse autor. Em outro momento, talvez possamos encontrar um espaço para tal. Um outro autor que deu uma contribuição também para essa questão do traço da personalidade é o Heiseken, que ele está aqui, sua imagem está aqui nessa lâmina, e ele, pela própria formação dele, ele fez um enfoque mais biológico. E o que nós veremos, que uma das teorias mais modernas dele é o PEN, que tem aqui uma sigla, que é o psicotismo, extroversão e neuroticismo. Que recente ela foi abrasileirada, eu posso dizer assim, ampliada para outros fatores, como abertura, amabilidade e conscienciosidade. Então, volto a dizer que pela própria formação do Heiseken, ele focou nos fatores biológicos dos traços do temperamento. A seguir, eu trago essa tabela, que foi avanços da teoria do autor. Aí está a fonte, vocês podem consultar.
nós não vamos trabalhar, mas fica como material didático aí para estudo e aprofundamento. Inicialmente, nós vamos deixar agora em stand-by a teoria fatorial para a gente focar na teoria vetorial, que eu vou chamar de TV. Por quê? Porque essa teoria vetorial ela foi a base para a teoria no trato profissional dos temperamentos e competências. Essa teoria vetorial ela tem como autor o Franz Alexander, foi um médico e psicanalista, por isso que a sua abordagem é mais biológica, e ele trouxe como forte dessa teoria vetorial os conceitos de incorporação, rejeição, retenção e eliminação. E é importante vocês focarem nessas palavras, incorporação, rejeição, retenção e eliminação, porque foi a partir desse estudo que o Forstenthal ele elaborou a teoria do trato profissional dos temperamentos e competência que nós vamos ver a seguir, né? E a partir da contribuição, como eu já mencionei anteriormente, foi a partir dessa contribuição de Franz Alexander, que por meio da teoria dos vetores na formação de neuroses, que o psicólogo Forstenthal, que é o autor que nós vamos trabalhar a partir de então, chegou a essa teoria dessa relação entre temperamentos e competências. Aí está o autor, né, é um doutor, ele é reconhecido aí mundialmente, e ele cunhou essa teoria no trato profissional dos temperamentos e competência. Nesta teoria, ele aborda 4 fatores, simbolicamente caracterizado por L, N, M e F. Então, para ele, a personalidade seria a junção destes 4 fatores. É interessante, porque a partir de então nós vamos trabalhar esses fatores. Vocês estão curiosos para saber o que significa, né? O L, o N, o M e o F. Vamos lá. O L para lobo. O N para navalha. O M para o muro. E o F para a fonte. Então, por aí vocês já podem começar a imaginar o que seria uma pessoa com predominância de um temperamento mais de lobo, mais de navalha. O que a navalha faz? Né? Para que serve um muro? Qual é a função da fonte? Então, nós vamos trabalhar essas perspectivas. Né? Porque para o autor Forstenthal, todo indivíduo é portador de todos esses fatores. Apenas em intensidade e manifestações diferentes. Não é algo estático, como eu mostro aqui essa relação, né? Lobo, navalha, muro, faca. Mas é algo que ele tem uma movimentação, né? Aí eu coloquei essa interrogação porque a partir desse momento vocês podem estar se perguntando, mas professor, esses fatores podem ser relacionados a tipos psicológicos, tais como na teoria junguiana? Eu digo que não. Porque apesar dos fatores junguianos serem mais proeminentes atualmente, né, tem mais uma entrada na academia, eles têm um toque de algo estático. Esses 4 fatores que abordo e que vou abordar, eles podem ser definidos em termos de tendência comportamental. Não estou aqui enquadrando A ou B dentro dessa e desse outro comportamento, mas como uma tendência comportamental. Então, como eu disse, essa imagem é bem ilustrativa, né? Há uma predominância, todos nós temos esses fatores, mas há uma predominância de um. E nós vamos observar mais adiante que até a escolha da nossa profissão passa pela predominância desses fatores. O fator L, né, é o temperamento voraz, leva à apropriação de bens, à sedução de pessoas, à assimilação de conhecimentos e à superestima do próprio ego. Define as pessoas ambiciosas e egoístas que não hesitam em usar tudo o que o ambiente lhes oferece para sua vantagem e seu prazer, a fim de atingir seus objetivos. Não poupam esforços, geralmente observando as leis e as convenções vigentes. Acaba sendo cidadãos respeitado pela sua relativa utilidade. O fator N
né, que é o de navalha, ele é o responsável pelo corte e pela separação. É coisa de lâmina mesmo. Em termos de mentalidade, isso significa diferenciação, discriminação, elitismo, esteticismo, estilismo, exclusivismo, aderência a critérios elevados, prevalência da rejeição sobre a aceitação. Vamos seguir adiante. O fator M de muro, vamos supor que o muro seja construído por uma série de pedras iguais, pedras idênticas. Desta maneira, o simbolismo do fator M torna-se evidente. Consolidação, rigidez, repetição, delineação, proibição, previsibilidade, lei, tradição, segurança. Tudo isso representa o fator M. No fator F, me parece mais que tem uma dissipação de coisas, né? É o símbolo da distribuição, da dissipação, da espontaneidade, do acaso e do relaxamento. Em tempos antigos, mais conservadores, esse elemento talvez nem fosse aceito como ingrediente organizacional. E por extensão eu digo institucional, acadêmico, universitário. Era associado à preguiça, à improdutividade e à irresponsabilidade. Então, feito esse rápido caminho pelos fatores, nós vamos fazer uma relação agora entre carreiras e profissões predominantes destes fatores. Vocês podem também não concordar, poxa, eu exerço essa função, essa profissão e não tem a característica dita. Mas aí nós vamos poder socializar isso no fórum, que é o nosso espaço de discussão, de debates, de ideias. Então a carreira do fator L é aquela do businessman, do negociante, é o comprador, é o vendedor, é o trader, é o empreendedor, é o banqueiro e até o político da nova geração. Lembrando que o L é de leão. A maioria das religiões tem marcado o lobo, né, que existe no ser humano como elemento pecaminoso, mas é a este elemento que a humanidade deve grande parte do seu dinamismo. Então essa característica é do L que eu falei, que é o leão, que é o lobo, né? Então ele tem a sua razão de ser, a sua razão de existir para a contribuição da sociedade. E a carreira do fator N, que é a navalha, né, que é o corte, o maior triunfo, ele se dá no âmbito intelectual. A análise, a definição, a lógica e resolução de problemas depende não somente da capacidade mental, mas também da disposição temperamental ligada ao fator N. Essa disposição sente-se claramente em todas as profissões de crítica, seja essa social, ideológica, cultural, literária, teatral, artística, etc. Então, pela imagem aqui, nós vemos que o artesão ele tem esse fator N, o político, né, esse artista da modernidade, o médico e o engenheiro, ele tem uma predominância do fator N. E agora, a carreira do fator M, pela foto, pela imagem ilustrativa, você já pode ter uma indução, né, de quem mais tem essa predominância desse fator. Em termos profissionais, o elemento M ele é responsável pelo regulamento, pela lei e pelo controle. A carreira do jurista pressupõe forte tendência a M. Dentro da organização, o fator M tem seu maior papel nas funções de controle, tais como o controle contábil, propriamente dito, os controles de caixa, de estoque, de produção, de custo, de qualidade. Então aí nós temos aí as pessoas envolvidas nessa profissão, ela tem uma predominância do fator M. E o fator F, que é a fonte, né? Aí nós temos aqui todo o pessoal de publicidade, propaganda e marketing, todos os peritos em relacionamento com o governo, né, público, com acionistas, mercado, etc., são candidatos a grandes carreiras também. Então, eles têm a predominância desse fator F, de fonte, de distribuição, né?
E aqui nós estamos vendo uma adaptação da imagem aqui do Davi, dizendo que se você não faz atividade física, a tendência é ficar desse jeito, é muito criativa essas publicidades. É aquele líder, né, que vai na frente, que vai guiando os demais. Enquanto a tecnologia da informação elimina muitos empregos, o liberalismo do espírito F abre outros. À medida que a importância do burocrata regride, o colaborador criativo, ele avança nas fileiras empresariais. Então, por isso que se exige hoje a proatividade do colaborador. Antigamente, a comunicação era uma simples função da existência humana. Hoje é um estudo, é uma profissão, é um tipo de carreira. E eu digo mais, que além de ser uma profissão, um tipo de carreira, todas as áreas necessitam de profissão. Aquele profissional que não é capaz de traduzir-se, ele não tem muita vez no mercado. Agora vou tecer alguns comentários gerais sobre cada um daqueles fatores, né? O fator L do lobo, né, eu já afirmei que a maioria das religiões tem marcado o lobo que existe o ser humano como elemento pecaminoso, mas é este elemento que a humanidade deve grande parte do seu dinamismo, né? O fator M é interessante, que é a navalha, né? Que a casca da noz ela tem que ser quebrada para que se chegue ao núcleo. O corte cirúrgico tem por objetivo o restabelecimento do organismo, e o marceneiro pode sacrificar uma ave inteira para manufaturar cadeiras, gabinetes, ou seja, é destruindo que se constrói. As pessoas com essas características, apesar de cortar, elas têm a sua importância também no seio da nossa sociedade. Agora, em relação ao fator M, que é o muro, né, não podemos negar a sua virtude. Basta lembrar que qualquer representante do fator L, que é o lobo, né, correria o risco de se tornar um fora da lei, um vigarista, um assaltante, um usurpador, um tirano, se não sofresse o impacto controlador de M. Mas não é só isso. Se não houvesse o elemento da repetição, o mundo humano não teria comunicação, a compreensão do próximo, a racionalidade. Sem a referência sempre mantida de certos vocábulos com respeito a certos conteúdos, não haveria palavras. Então a repetição pode ser tediosa, mas dela surge o sentido. E o fator F, que é o fator fonte, né? Enquanto a tecnologia da informação elimina muitos empregos, o liberalismo do espírito F abre outros, né? E aí nós estamos vendo aqui que ele é importante hoje também ter um pouco desse fator, desta característica. Por fim, eu espero ter contribuído para o crescimento intelectual do grupo, e a partir do estudo, que vocês podem rever esse vídeo, vamos poder tecer um novo olhar sobre o nosso colega de curso, sobre o nosso colega de profissão, sobre os nossos alunos. Vamos procurar entender o que há de predominante nele para que a gente possa valorizar. Até a próxima, Juarez Moreira.